Em destaque no Panorama CBN, cresce a pressão pela saída do ministro Dias Toffoli do caso Master. Relatório da PF sobre celular do banqueiro Daniel Vorcaro tem menções ao ministro do STF. Você também vai saber reações à pesquisa eleitoral que apontou diferença menor entre Lula e Flávio Bolsonaro. E ainda, a entidade faz alerta de surto de chikungunya nas Américas. Rússia bloqueia aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook no país. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que o ministro Dias Toffoli recebeu dinheiro como sócio da empresa que fez negócios com um fundo de investimentos do cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro no resort Taiaiá. A informação é da colunista Mônica Bérgamo, do jornal Folha de São Paulo e do jornal Estado de São Paulo. Segundo as matérias, o ministro era sócio anônimo da Amaridite, oficialmente administrada por dois irmãos dele, o engenheiro José Ticiano Dias Toffoli e o padre José Eugênio Dias Toffoli. A empresa era dona de 33% do resort Taiaiá, no Paraná, que foram vendidos em 2021 para fundos de investimentos do pastor Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o Estadão, Toffoli recebeu dividendos pela participação na empresa e declarou as transações financeiras à Receita Federal. E a colunista Mônica Bérgamo noticiou que o ministro admitiu a pessoas próximas que tinha participação formal no negócio. Lembrando que, na semana passada, ao falar contra a criação de um código de conduta no STF, Toffoli defendeu a participação de juízes em empresas. Vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Bom, a colunista Malu Gaspar, do Jornal Globo e da CBN, hoje conta que o relatório da Polícia Federal elenca telefonemas entre Toffoli e Vorcaro. Também o envio de um convite para uma festa de aniversário do ministro do STF e conversas de Vorcaro com outras pessoas a respeito de pagamentos relacionados ao resort Taiaiá, da família do ministro. Esses são alguns dos muitos itens que recheiam o material. Material que tem cerca de 200 páginas e tem sido descrito por integrantes do Supremo como nitroglicerina pura. O documento está sendo avaliado pelo presidente do STF, Edson Fachin, que já pediu explicações a Dias Toffoli e vai decidir o encaminhamento da suspeição contra o ministro. Lembrando que Toffoli é o relator das investigações do Master no tribunal, né? Esse relatório da PF foi entregue na segunda-feira, pessoalmente a Fachin, pelo diretor-geral Andrei Rodrigues. Ele não pede expressamente a suspeição de Toffoli, mas enumera os achados no celular de Daniel Vorcaro, que indicariam ser impossível o ministro não só permanecer à frente da relatoria, mas também participar do julgamento do caso pelo plenário da Corte. Interlocutores de Toffoli têm dito que não existe nenhum elemento realmente relevante no material, além do envio de um convite de aniversário que não foi respondido e 4 ligações. Ontem à noite, Dias Toffoli disse que não vai deixar a relatoria do caso Master no STF, apesar da pressão. Em nota, ele falou que a Polícia Federal parte de ilações e que não tem legitimidade jurídica para pedir a suspeição dele por não ser parte no processo. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse ao Globo que o STF saberá analisar se deve afastar ou não o ministro Dias Toffoli da relatoria das investigações envolvendo o Master por suspeita de conflito de interesses. Vale lembrar também que ontem o ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, restringiu ainda mais o acesso do Banco Central ao relatório elaborado pela Corte após inspeção na autarquia sobre a liquidação do caso Master. O ministro alegou que a mudança de classificação de sigilo tem o objetivo de evitar vazamentos de informações. Em nota conjunta, houve reação. Um grupo de 13 representantes do setor financeiro criticou a decisão do ministro do TCU e saiu em defesa do Banco Central.
Entre as entidades que assinam o texto estão a FEBRABAN, a associação que reúne fintechs, a Associação Brasileira de Internet, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e a Associação Brasileira de Instituições de Pagamento. Lembrando que a inspeção do Tribunal de Contas da União no Banco Central sobre a liquidação do Master foi concluída nesta quarta-feira e o relatório foi encaminhado ao ministro relator, que é o Jonathan de Jesus. Segundo interlocutores da Corte, o documento não aponta problemas na condução do processo de liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Seguimos aqui sobre o Master, sobre o escândalo do Master, né? No Senado, um grupo de trabalho que acompanha as investigações quer ouvir o banqueiro Daniel Vorcaro logo depois do Carnaval. Ontem, depois de se reunir com o diretor-geral da Polícia Federal, o coordenador do grupo, que é o senador Renan Calheiros, disse que as informações sobre a investigação serão compartilhadas. Os inquéritos, alguns em alguns estados, e o diretor também vai disponibilizar um assessoramento técnico de modo a agilizar as informações que nós pretendermos no âmbito da Polícia Federal. E trouxemos fundamentalmente o apoio à Polícia Federal pela maneira como está conduzindo essa investigação. Não é fácil. Essa gente tinha ramificações em todos os poderes da República e isso precisa ser investigado. Bom, e ainda repercute hoje também a história do dinheiro voando lá em Santa Catarina, né? Que tem a ver com o Banco Master. Foi o seguinte, em Balneário Camboriú, um suspeito jogou uma mala cheia de dinheiro pela janela quando notou a chegada da Polícia Federal. Era uma operação contra irregularidades nos aportes do Rio Previdência no Banco Master. Além dos R$429 mil que estavam na mala, a Polícia Federal apreendeu 2 carros de luxo e 2 celulares. Quem arremessou o dinheiro foi o Igor Paganini, que tentou se livrar da prova e aí passou a ser investigado. Ele nem era alvo de mandado de prisão. O Rio Previdência, lembrando, aplicou quase R$1 bilhão no Banco Master, colocando em risco a aposentadoria de 235 mil servidores do Rio de Janeiro. Vamos falar agora de política, com as reações à pesquisa Genial Quest. O senador Flávio Bolsonaro comemorou o resultado, que apontou uma redução da distância entre ele e o presidente Lula. As tendências mostram aí que não vai demorar muito para até na Quest o Flávio Bolsonaro estar numericamente na frente do Lula, porque eu falo o seguinte, Amanda, essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Se é o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, é o seu caminho das trevas, que está todo mundo vendo que é o caminho que o Brasil está fadado junto com o Lula. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva para lugar nenhum. Em um eventual segundo turno, Lula aparece agora com 43% das intenções de voto contra 38% do senador do PL. Em relação a dezembro, a diferença caiu pela metade, de 10 para 5 pontos percentuais. A sondagem da Quest foi a primeira sem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e sugere que Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo de oposição a Lula. O líder do PT na Câmara, Lindeberg Farias, também comentou o resultado e a consolidação de Flávio Bolsonaro como candidato de oposição. Eu tenho uma leitura que quero fazer aqui para vocês. Primeiro, o Lula ganha em todos os cenários do primeiro turno, 7 cenários. Em todos os cenários do segundo turno, eu estou convencido, pessoal, ninguém tira essa reeleição do Lula. A primeira leitura é que não há espaço para um nome alternativo. O nome do Flávio Bolsonaro se consolidou. Se você pergunta para mim se é ruim o nome do Flávio Bolsonaro se consolidar, eu vou dizer que não. Claro que não é. Porque a gente tem os resultados do governo. E para nós, é uma beleza a gente fazer uma disputa com o legado bolsonarista. Nós vamos em frente nesse processo todo. Para o cientista político André Rosa, um dos motivos para a diminuição da diferença foi a retirada do nome do governador Tarcísio de Freitas da pesquisa.
uma distância muito curta em se tratando de uma candidatura à reeleição do presidente Lula, o que não é muito natural. O que eu entendo é que talvez algumas questões de momento façam com que esses números flutuem. Essa distância, a tendência é que ela talvez encurte mais. A saída do Tarcísio, de certa forma, deu um palanque para o Flávio Bolsonaro em São Paulo, o que tende a aumentar as chances. O levantamento mostra ainda que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, é o candidato do PSD com melhor desempenho entre os nomes que disputam internamente a indicação como presidenciável da legenda. Os outros concorrentes anunciados pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, são Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma pausa no noticiário rapidinho para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. O banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br e saiba mais. De volta ao noticiário, e eu te conto que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que recorreu da suspensão dos penduricalhos, é o que mais fura o teto. No total, o TJ de São Paulo tem 11 penduricalhos. A pesquisa foi feita pelo economista da Fundação Dom Cabral e comentarista do jornal Globo, Bruno Caraza, a partir de dados do Conselho Nacional de Justiça. Ele conta que são inúmeros os pagamentos que acabam gerando essa distorção de um juiz recebendo, em média, R$120 mil, 4 vezes mais do que um ministro do Supremo, que deveria ser o topo da hierarquia do Poder Judiciário brasileiro. No fim da tarde de ontem, 11 entidades que representam juízes, procuradores, promotores, defensores públicos e membros dos tribunais de contas pediram ao Supremo para participar da discussão sobre o tema. As entidades defendem que há legalidade nas verbas extras. Pedem que os atos administrativos que autorizam os pagamentos sejam mantidos e considerados como lei formal. Lembrando que a decisão de suspender os penduricalhos no serviço público foi do ministro do Supremo, Flávio Dino. E, no dia 25, o STF vai decidir sobre o tema. E no recurso de ontem, o TJ de São Paulo afirma que o Congresso precisa definir as regras que valham em todo o país antes da suspensão dos pagamentos adicionais. Agora, noticiário policial. A Justiça do Rio absolveu 2 policiais militares acusados de homicídio contra um adolescente de 13 anos, um caso que aconteceu em 2023. Tiago Menezes Flauzino foi morto durante uma operação na Cidade de Deus, na zona oeste da capital fluminense. Diego Pereira Leal e Aslan Wagner Ribeiro também foram absolvidos das acusações de tentativa de homicídio contra Marcos Vinícius de Souza Queiroz, que dirigia a moto em que o adolescente estava. A decisão ocorre após 2 dias de júri popular. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso por homicídio doloso qualificado por motivo fútil pela morte de um adolescente de 16 anos. O homicídio doloso é praticado com intenção, quando a pessoa quer matar ou assume esse risco. Rodrigo Castanheira morreu 16 dias após ser agredido por Turra. Segundo a denúncia, o ex-piloto agiu de forma livre e consciente, assumindo o risco de causar a morte da vítima durante as agressões que ocorreram no dia 23 de janeiro. Em São Paulo, a Polícia Civil pediu a prisão temporária dos 3 sócios da academia na zona leste da capital, onde alunos sofreram uma grave intoxicação durante uma aula de natação. O caso terminou com a morte de uma professora de 27 anos. A afirmação da Polícia Civil foi feita à CBN pelo delegado responsável pelo caso, que também disse que indiciou os 3 sócios por homicídio. E agora um caso que repercute bastante que aconteceu em Porto Velho. O assassinato da professora Juliana Santiago. Ela foi morta a facadas por um aluno.
E olha que ironia do destino, ela atuou diretamente no atendimento a mulheres vítimas de violência. O governo de Rondônia confirmou que a professora trabalhava na delegacia especializada no atendimento à mulher em Vilhena. Juliana atuava no acolhimento e nos procedimentos relacionados a casos de violência doméstica e de gênero. Ao longo da carreira na Polícia Civil, ela exerceu o cargo de escrivã e também atuou na corregedoria em Porto Velho. Juliana foi morta após ser atacada a facadas por João Cândido da Costa Júnior, de 24 anos, dentro de uma sala de aula de uma faculdade particular da capital. A principal linha de investigação aponta que o crime aconteceu após ela ter rejeitado o aluno. A polícia informou que a professora foi atingida por golpes na região do tórax e sofreu um ferimento no braço. Apenas uma das facadas, no entanto, foi determinante para a morte. Em depoimento, João afirmou que usou uma faca que teria sido entregue pela própria professora. Só que a versão foi descartada pela delegada Leisaloma Carvalho, responsável pelo caso. Agora os destaques internacionais. A polícia canadense identificou a pessoa suspeita de matar pelo menos 8 pessoas e ferir 28 no ataque a tiros que aconteceu na tarde de terça-feira na escola de ensino médio de Tumble Ridge, uma pequena comunidade na província canadense de Colômbia Britânica. A suspeita foi identificada por moradores como uma mulher trans de 18 anos. Segundo as autoridades, antes de atingir a professora e alunos da escola, essa mulher teria matado também a mãe e o meio-irmão numa casa próxima ao local do ataque. A autora foi encontrada morta com ferimentos descritos pelas autoridades como aparentemente auto-infligidos. E a polícia informou que já havia visitado a casa dessa família, da suspeita, em diversas ocasiões antes do ataque e que algumas das ocorrências estavam relacionadas a problemas de saúde mental. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertou para um aumento contínuo de casos de chikungunya em diversos países das Américas desde o final de 2015, inclusive em áreas onde nenhum caso havia sido relatado por anos. A disseminação dos casos é consistente com a presença do mosquito Aedes aegypti nas áreas afetadas. As temperaturas extremas estão contribuindo para o surto atual, que ainda é agravado pela presença de genótipos asiáticos e africanos do vírus. Portanto, é necessário manter uma vigilância atenta e uma resposta oportuna, foi o que explicou o comunicado da organização. Em 2015, foram relatados cerca de 502 mil casos no mundo. A organização explicou que 170 mortes pela doença, que é bem semelhante à dengue, foram registradas na região em 18 países e um território. Cuba relatou mais de 50 mortes por chikungunya e dengue no período de 5 meses, encerrado em dezembro. A chikungunya chegou à região em 2013. Ela causa febre, dores articulares intensas e, em alguns casos, fadiga, náuseas ou dores de cabeça. Em aproximadamente 60% dos casos, a doença dura semanas ou até meses. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou uma proposta que exige a comprovação de cidadania norte-americana para participação nas eleições de meio de mandato. A oposição afirma que a medida impõe encargos desnecessários aos eleitores e concentra poder eleitoral nas mãos do presidente Donald Trump. O pleito, marcado para novembro, vai renovar todo o Congresso. O texto enfrenta resistência e deve ser rejeitado no Senado. E promotores federais americanos divulgaram imagens de câmeras corporais no caso de uma professora de Chicago que sobreviveu após ser baleada várias vezes por um agente da patrulha de fronteira durante uma operação de imigração. Esse caso aconteceu em outubro de 2025, mas essas imagens divulgadas agora fazem parte do processo que investiga o caso e colocam em dúvida a versão apresentada pelo governo do presidente Donald Trump. A Rússia bloqueou os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook no país. As redes sociais foram removidas de um diretório online mantido pelo órgão regulador da internet russo. Na prática, a medida apaga as plataformas do ambiente online da nação. Moscou classificou os aplicativos como extremistas.
Essa informação foi confirmada pelo jornal americano Financial Times. O presidente executivo do Instagram negou que as redes sociais causem dependência. Ele prestou um depoimento num julgamento da Meta e do Google. As Big Techs são acusadas de desenvolverem propositalmente produtos viciantes para crianças para aumentar os lucros. O presidente executivo do Instagram preferiu o termo uso problemático. A ação foi proposta por uma jovem americana de 20 anos que diz ter sido afetada pelas redes durante a infância e a adolescência. No futebol, o São Paulo venceu o Grêmio por 2-0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. O segundo colocado é o Bahia, que derrotou o Vasco por 1-0. Os outros 3 jogos terminaram empatados. Mirassol e Cruzeiro, 2-2. Atlético Mineiro e Remo, 3-3. Mesmo placar de Chapecoense e Curitiba. Hoje, 4 jogos fecham a terceira rodada. O Atlético Paranaense recebe o Santos, o Fluminense joga contra o Botafogo, o Corinthians enfrenta o Bragantino e o Internacional pega o Palmeiras. Na Itália, Duda Ribeira e Bruna Moura disputam hoje a prova de 10 quilômetros do Ski Cross Country da Olimpíada de Inverno. Vai ser de manhã, às 9 horas da manhã. Então você que ouve o Panorama mais tarde já deve ter esse resultado, né? E depois de 5 dias de competição, a Noruega mantém a primeira posição no quadro geral de medalhas, com 7 ouros e 15 no total. Alemanha, Suécia, Estados Unidos e Suíça apareciam no momento em que eu gravava, na sequência. Na Argentina, o tenista João Fonseca perdeu para o chileno Alejandro Tabilo por 2-1 e foi eliminado logo na estreia do ATP 250 de Buenos Aires. No ano passado, o brasileiro foi o campeão do torneio. Agora, o número 33 do mundo volta para o Brasil para participar do Rio Open, que começa no sábado. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje, desejando para você uma ótima quinta-feira. Lembrando que amanhã, sextou já, pré-carnaval, né? Pré não, já vamos estar no início do carnaval, vários blocos na rua, já escola de samba, nos sambódromos, e a gente vai dar conta de tudo por aqui. Aliás, quero te contar que eu vou estar no carnaval junto contigo, tá? Aqui no Panorama. Vai ter Panorama e vai ser comigo mesmo, tá? E agradecer, por exemplo, a Gláucia Maurício, que falou lá na caixinha do Spotify. A Nadédia Calado já botou a música da Mariana Nolasco, né, no Panorama da Noite, em homenagem à filha da Gláucia, que está comemorando 9 aninhos esse mês. Um beijo, viu, Mariana, Gláucia? E o Alzir comentou lá que se emocionou com a história do Edgar, que eu contei ontem aqui no Panorama. Ele que foi um grande herói durante uma enchente que aconteceu no Rio de Janeiro e ficou por mais de 10 minutos fazendo massagem cardíaca para salvar a vida de uma menina, de uma mulher, que levou um choque elétrico. Impressionante mesmo, viu? Um beijo para você, Alzir. Fala com a gente lá pela caixinha de comentários do Spotify, comigo pelo Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br, tá? Aliás, pede música para amanhã, para o nosso sextou, já no clima do carnaval, não deixa de pedir não. Laerte Afonso, nosso DJ, agradece. E o nosso editor é o Edmilson Fernandes. Um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.